para você abrir a palavra do Senhor no livro de Levítico, Levítico capítulo 19. Eu vou ler o verso 17 e 18. Levítico 19, 17. Levítico é conhecido como o livro da lei. 19, 17. Na verdade, quando a gente fala em lei, fica um pouco árido, né? Um pouco ácido, áspero, a lei. Fica melhor traduzido como ensinamento. Levítico é o livro dos ensinamentos. Ali Deus deixou os ensinamentos para o seu povo. Naquela época, que nós chamamos a época do Antigo Testamento, o povo de Deus era Israel, a nação de Israel. Depois, o profeta Isaías profetizou que a luz seria estendida para os gentios. E quando Jesus Cristo veio, a salvação foi estendida aos gentios também. Então, não mais somente os judeus. A partir de Jesus Cristo, povo de Deus inclui judeus e gentios, todos. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor é povo de Deus. Esse é o ensinamento de Jesus. Então aqui no livro de Levítico a gente tem ensinamentos de Deus para o povo de Deus. Nós somos povo de Deus, aqui tem ensinamento para nós. Levítico 19, 17 diz assim: Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Como é que é não aborrecer o meu irmão no meu coração? Várias versões da Bíblia colocam essa tradução, mas algumas versões colocam assim: não odeie seu irmão no seu coração. Não odeie seu irmão no seu coração. E diz aqui que não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Repreenda seu irmão com franqueza, para não incorrer em pecado por causa dele. Você viu que quem ama, repreende. Não odeie seu irmão no seu coração. Não deixe de repreender o seu irmão. Claro, a gente repreende com brandura, com justiça, com razão, né? Mas quem ama, corrige, exorta. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu sou o seu Deus. Então, não se vingue do seu irmão, ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí no versículo 19 ele fala: guardareis os meus estatutos, guardareis os meus ensinamentos. Essa é uma palavra de Deus para o seu povo, para os seus filhos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um dia, quando Jesus estava ensinando, porque Jesus é mestre, ele veio para ensinar. Ele veio para ensinar os ensinamentos de Deus e o caminho para a vida eterna. E um dia, quando Jesus estava ensinando, um doutor da lei, conhecedor dessa palavra, diz a Bíblia lá em Lucas, que para se justificar, ele falou: mestre, quem é o meu próximo? Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou: quem é o meu próximo? E ele falava isso para se justificar das atitudes dele. E Jesus contou uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Você vai ver que sempre que a Bíblia fala em Jerusalém, fala subiram a Jerusalém ou desceram de Jerusalém, né? Porque Jerusalém é alta, é uma cidade na montanha. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e no caminho ele foi assaltado por bandidos e os bandidos roubaram tudo que ele tinha, bateram nele, espancaram e o deixaram semi-morto na beira do caminho. Ia passando um sacerdote. O sacerdote viu aquele homem ferido e passou longe dele. Vinha também um levita,
O levita viu aquele homem ferido, quase morto, e passou longe dele. Por que será que Jesus falou do sacerdote e do levita? Porque quando perguntaram para Jesus, Senhor, mestre, qual é o maior mandamento dos ensinamentos? O livro de Levítico tem mais de 600 ensinamentos. 600 e... eu não me lembro agora. Se é 640 ou 618. Qual é o maior mandamento? E você lembra qual foi a resposta de Jesus? O maior mandamento é, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A Ele amarás com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento. E o segundo, tão grande como o primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O sacerdote, para todos os efeitos, ama a Deus, porque ele vive para Deus. O levita, o adorador, para todos os efeitos, ama a Deus acima de todas as coisas, porque ele vive para Deus. E Jesus disse que passou o sacerdote, passou o levita, nem pararam. Vinha, porém, um samaritano. O samaritano era um povo que morava ao norte de Jerusalém, lá no norte de Israel. Na época da invasão da Assíria, os assírios invadiram primeiro o norte de Israel e aprisionaram as 10 tribos do norte. E houve uma miscigenação. Os impuros, os assírios se casaram com as mulheres judias. E aqueles filhos não eram mais puros, não eram mais judeus. Os samaritanos eram mistura de judeus com assírios. Então os judeus não consideravam os samaritanos, não se davam com os samaritanos, não falavam com os samaritanos. E Jesus então disse que vinha um samaritano e viu aquele homem judeu caído na beira do caminho. Aquele samaritano parou, pôs aquele homem no seu jumento, levou até a estalagem mais próxima, cuidou dele, cuidou dos seus ferimentos, deu dinheiro para o dono da estalagem e falou, olha, eu estou de viagem, já deixo adiantado aqui um pagamento por ele, faz tudo o que ele precisar, cuida dele, dá comida para ele, quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa, eu pago. E Jesus perguntou para aquele doutor da lei, quem você acha que foi o próximo daquele homem? O doutor falou, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus falou assim, faça o mesmo. Sabe, a palavra que Deus me deu para compartilhar com você hoje é sobre amor. Mas esse é o mandamento que tem na Escritura, que Deus deu para o povo de Deus, quando o povo de Deus era Israel. Qual era o padrão? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que o Senhor Jesus veio para aprimorar. Então eu vou pedir para você agora abrir comigo João capítulo 13. João 13, no versículo 35. João 13, 35. Desculpa, eu vou ler João 13, 30. João 13, 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. O que está acontecendo aqui? A ceia do Senhor. João 13 relata quando Jesus estabeleceu a nova aliança com seus discípulos, Ele pegou um pão, partiu, deu graças, e Jesus tinha dito, um de vocês vai me trair. Aliás, o que está aí em João 13 fala, um de vocês é diabo. Jesus falou para os seus 12. Jesus já sabia quem era o traidor. Um de vocês vai me trair. E os discípulos falavam, quem é? Sou eu, Senhor, sou eu. E Jesus disse, aquele que molhar o pão no meu prato, esse é o que vai me trair. E era Judas. Quando Judas tomou o bocado, o pão, saiu logo. A Bíblia diz que Satanás havia entrado em Judas. E era já noite. Versículo 31. Tendo ele, pois, saído,
Quando então Judas, possuído por Satanás, saiu, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Porque Jesus sabia que a partir daquele momento ele tinha ceado com seus discípulos. Era sexta à noite, começava o Shabat, né? O Shabat começa às 18 horas. Dali Jesus já ia para o Getsemane, do Getsemane para a cruz, da cruz para a glória. Então ele disse: chegou a hora do Filho do homem ser glorificado. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, agora ouça isso, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse mandamento é novo? Que vos ameis uns aos outros? A continuação é nova. Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Qual era o padrão antes? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus fala: eu vou dar um novo mandamento para vocês, meus discípulos. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E olha, tem uma coisa importante. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está entendendo? O mundo, a sociedade, os não cristãos só vão acreditar e entender que nós somos discípulos de Jesus Cristo, se nós nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou, isso que Ele falou. Não é de admirar que a sociedade não respeite os cristãos, irmãos. Os crentes não se amam. Em época de eleição, crente briga com crente por causa de política. Você acredita? Por causa de governo terreno, irmãos brigam. Por causa de futebol. Por causa de pequenas questões. Não é para menos que o mundo não reconhece a igreja. Sabe, quando Jesus passou esse ensinamento para os seus discípulos, e tem algum discípulo de Cristo aqui? Toma posse, eu sou discípulo de Cristo, discípulo é aquele que aprende com seu mestre e tenta ser igual a ele. Quando Jesus passou esse ensinamento para a sua igreja, e nós chamamos essa igreja de igreja apostólica, alguns falam igreja primitiva, e Deus está semeando aqui uma igreja apostólica. Você que está me ouvindo, Deus está semeando a igreja apostólica ao redor do mundo. Deus está reativando os 5 ofícios. Aquela igreja, os irmãos se amavam, irmãos. Eles eram perseguidos. Se alguém soubesse que você era cristão, você tinha pouca chance de manter os seus bens. Os seus bens eram confiscados pelo Estado. Por isso que os irmãos lá de Jerusalém eram os mais pobres inicialmente, porque o evangelho começou em Jerusalém e o apóstolo Paulo fazia coleta entre as igrejas da Grécia para mandar oferta para os irmãos de Jerusalém que não tinham nada, tinham perdido tudo. Você lembra de Ananias e Safira? Eles venderam as suas propriedades e trouxeram ao pé dos apóstolos, só que eles mentiram para o Espírito Santo e acabaram morrendo. Mas por que as pessoas vendiam as suas terras, as suas posses e traziam aos apóstolos? Porque era melhor ele vender logo, antes que soubesse que ele era crente. Aí pelo menos ele pegava o dinheiro, levava para os apóstolos, e os apóstolos faziam a divisão entre todos para que ninguém tivesse falta. Porque se ele não vendesse, hoje, amanhã, ele já não ia ter mais nada, porque ia ser confiscado. Naquela época, ser crente implicava risco de vida. Os crentes eram levados aos leões no circo de Roma. Sabe por que a igreja não morreu e chegou até nossos dias? Porque os crentes se amavam. E não brigavam por causa de jogo de futebol, nem por causa de política. Porque enquanto eles aprendiam assim, cidadão romano, e Roma dominava toda a época, cidadão romano tinha que se saudar assim: Ave César,
quer dizer César reina, ou César é o Senhor. César é o Senhor, César é o Senhor, César é o Senhor. Se você encontrasse uma pessoa 10 vezes por dia, você tinha que dizer César é o Senhor. Só que de vez em quando, alguém falava César é o Senhor, e ele respondia Jesus é o Senhor. Como? Jesus é o Senhor. Corre para a casa do irmão porque sua vida está em perigo. E o irmão que o acolhia corria risco também. Mas essa igreja é uma igreja tão poderosa porque a arma deles era o amor. Você está entendendo? Era uma igreja tão respeitada, a igreja de Cristo, que quando o apóstolo Paulo chegou numa cidade da Grécia, se não me engano a cidade de Éfeso, não tenho certeza, Paulo chegou com meia dúzia de irmãos, a equipe apostólica, ele, Timóteo, Silas, disseram assim, aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça chegaram aqui na Ásia. Aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça chegaram na Ásia. Hoje em dia, quando um crente chega numa cidade, ninguém nem nota. Se ele entrar na política, ele vai fazer o que todo mundo faz mesmo. Se ele for comerciante, ele faz o que todo mundo faz mesmo. Ninguém nota. Mas nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Amém? É disso que a gente está falando. E olha que a Bíblia nos adverte que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Glória a Deus, Senhor, pela Tua palavra. E aí Jesus continuou dizendo para os seus discípulos, e olha o que ele fala no capítulo 15, porque João 13, 14, 15, 16 e 17 é uma sequência só. E no 17 Jesus culmina com uma oração. João 17 é uma oração. Então nesse mesmo ensinamento aos discípulos, aqui em João 15, versículo 12, olha o que Jesus fala. O meu mandamento é este, João 15, 12, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ouviu, Pedro? Né? O Judas já tinha saído. Por que eu falo ouviu, Pedro? Porque um dia, quando Jesus estava falando sobre perdão, o Pedro falou, Senhor, quantas vezes o meu irmão pode pecar contra mim e eu vou ter que perdoar ele? 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Pedro, se o seu irmão pecar contra você 70 vezes 7, perdoa ele. Alguém aí já sofreu afronta da mesma pessoa 490 vezes? Então ainda tem que perdoar mais, irmão. Eu acho que Jesus já pôs um número assim, né? Tá claro nesse número, olha, pode continuar perdoando porque Deus te perdoa todo dia, filho. Não é? Então em João 15, 12 ele volta a dizer, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Então, irmãos, esse amor, esse tipo de amor, é um amor que não existe na terra. Não existe na terra. Não existe na terra. Qual é o maior amor que a gente conhece humano? É o amor de mãe, não é? Não é nem de pai, eu protesto, é amor de mãe. Mas é verdade, amor de mãe. Às vezes quando eu estou super cansado, eu penso em mim. A minha esposa quando está super cansada, ela ainda pensa nos filhos. Oh, amor difícil de bater. Vocês já viram na internet, tem um vídeo de uma mãe que briga com uma pantera. Um animal, briga com uma pantera para salvar seu filho. Tem no YouTube. A mãe acabou morrendo, mas ela salvou seu filho. Uma mulher lutar com uma pantera, uma onça, para defender o filho. Amor de mãe. Só que esse amor de mãe é um amor que não é o máximo.
Porque Deus fala assim: ainda que uma mãe abandone o seu filho, que ainda mama, eu nunca vou te abandonar. Então Deus fala que existe uma possibilidade desse amor de mãe falhar. Existe uma possibilidade de uma mãe abandonar seu filho, e a gente sabe o que acontece. Deus fala: mas o meu amor nunca falha. E aí a Bíblia chama esse amor de ágape. O amor de mãe é a expressão máxima de um amor chamado filéu. A língua grega é muito completa. Eu acho que é por isso que Deus permitiu que o Novo Testamento fosse escrito em grego. O Novo Testamento não foi escrito em latim, nem em aramaico. Foi escrito em grego. A língua grega, na época, era a língua dos eruditos. Tem 5 palavras para amor em grego. Amor eros, amor filéu, amor sturgeon. 5. E um desses amores é o filéu, que é o amor de mãe. É o amor máximo que existe na terra. E Deus fala: olha, existe um outro tipo de amor que chama amor ágape. E eu vou explicar para vocês como é que é o amor ágape. E aí o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreve uma carta para os Coríntios, e está aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, que ele fala: eu vou explicar para vocês o dom que é o dom mais excelente. É o amor ágape. Ainda que eu tivesse toda a fortuna e desse toda a minha fortuna para os pobres, se eu não tivesse amor ágape, não adiantaria nada. Ainda que eu morresse por uma causa e desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor ágape, nada disso me valeria. O amor ágape, ele tem que explicar, porque a gente não conhece, é um padrão do céu. E ele fala: o amor ágape, ele tudo espera, ele tudo suporta, ele tudo padece. O amor ágape não se ufana, nem se ensoberbece. O amor ágape não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor ágape não pensa nos seus próprios interesses, mas no interesse do outro. E aí ele fala: o amor ágape nunca falha. Veja lá, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, versículo 8. 1 Coríntios 13, 8. O amor, aqui algumas Bíblias está caridade, outras está amor, no grego é ágape. O ágape 13, 8, nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte profetizamos, em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, que é Jesus Cristo, então o que é em parte será aniquilado. Porque no capítulo 12 inteiro, o apóstolo Paulo fala sobre 9 dons sobrenaturais que o Espírito Santo dá para os seres humanos. Lembra? Milagres, profecias, curas, línguas, interpretação de línguas, fé, conhecimento. Aí ele fala: mas agora eu vou falar de um dom ainda mais excelente, que é o dom de amor, é o amor ágape. E ele fala: o amor nunca falha, porque a profecia um dia vai desaparecer. Porque quando alguém profetiza, dirigido pelo Espírito Santo, é Deus falando, através de mim, por exemplo, para você. Quando Jesus vier, não vai precisar mais de profecia, a gente vai falar direto com Ele. Amém? O apóstolo Paulo fala: hoje nós vemos como por um espelho, mas depois nós veremos face a face. Hoje ainda existe palavra de conhecimento. Deus de repente revela uma porção do seu conhecimento. Depois não vai ser mais necessário, a gente vai conhecê-lo face a face. Então todos os dons vão passar, mas o amor vai permanecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Ágape. Todos os dons vão passar com a revelação de Jesus Cristo, mas o amor vai permanecer. Porque Deus é amor. Irmão, o amor é o oxigênio do reino dos céus. Deus está treinando a gente aqui. O único povo que eu creio na terra que recebe amor, ágape, é o povo de Deus. Porque é um amor que não existe na terra. Amém?
Para você entrar em qualquer país, você precisa de um passaporte, o passaporte do seu país. E alguns países requerem um visto no seu passaporte para você entrar naquele país. Eu creio que é como se o passaporte do reino dos céus fosse o amor. Você precisa de amor para entrar, porque o amor é eterno, o amor nunca falha, o amor é dado por Deus. Aleluia. Aí você pode falar, mas o negócio está ficando difícil, hein? Vamos ver 1 João 2, versículo 9, lá pertinho de Apocalipse. 1 João 2, 9. 1 João 2, 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, ou odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não há tropeço. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você está vendo como Deus é muito enfático aqui? Aquele que diz que está na luz, mas aborrece seu irmão, está em trevas. Aquele que ama seu irmão está em luz, está na luz. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas cegaram seus olhos. Olha, a gente está aqui agora, está tudo claro. Se a gente apagar, de repente, ou se a luz acabar, de repente, todas as luzes, ficar uma treva aqui, umas trevas, um breu. Qual é a primeira reação que você tem? Se você está com alguém aqui, qual é a primeira reação? Você não dá a mão para a pessoa que está do seu lado? E se alguém que não está perto, se o seu marido ou sua esposa ou seu filho ou sua filha não está perto, apagou a luz, a primeira reação, você já se incomoda onde é que ele está. Não é isso? E não é interessante? Porque qual a diferença de um segundo antes e um segundo depois? Só acabou toda a luz, mas a pessoa que estava ali, ela está ali ainda, não foi arrebatada. Mas as trevas dão uma insegurança. Você já dá uma insegurança. Alguém tem costume de visitar cemitério? Não, né? Eu estava vendo na televisão esses dias que um cemitério lá do Rio de Janeiro vai começar a fazer visitas turísticas, guiadas, pagas, no cemitério. Isso já é um costume em Buenos Aires e em algumas cidades do mundo. Tem túmulos de pessoas famosas, tem até obras de arte, então tem visitas aos cemitérios. E vai começar também no Brasil. Mas as pessoas não visitam o cemitério à noite. É engraçado, né? Porque os mesmos mortos que estão de dia estão de noite também. Os mesmos túmulos estão, mas à noite é mais sombrio, né? E a Bíblia fala que aquele que pensa que está na luz, mas odeia seu irmão, lembra, no coração, pensa que está na luz, mas está em trevas. Sente insegurança, sente tristeza, não sente paz. Às vezes você não sabe o que está acontecendo com você. Pode ser que Deus vai começar a revelar hoje, filho. Tem algo no seu coração por alguém. Você precisa voltar a ter luz. E eu vou ler ainda 1 João 4, versículo 7. Você sabe que João é chamado do discípulo do amor, não é? E olha as coisas que ele escreve sobre o amor. 1 João 4, 7. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia.
O único dom que Satanás não consegue imitar é o amor, porque Deus é amor. E Satanás é o oposto de tudo que se refere a Deus. Amém? Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e Deus é amor. Aquele que não ama ainda não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmão, Satanás consegue imitar dom de línguas, dom de cura, profecia, milagre. Satanás imita. Jesus falou na Bíblia que haverão falsos profetas que vão enganar muitos e, se fosse possível, enganaria até os salvos. Ele faz os dons todos. Mas tem um dom que Satanás não pode imitar, não conhece e não entende. É o amor. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você realmente conseguir ter esse amor ágape de Deus e para o teu próximo, lança fora todo medo, toda tristeza, todas as trevas, toda a solidão. Amém? E olha, sabe alguém que tem muito amor? Pastor. Pastor tem que ter muito amor. Jesus falou: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro falou: te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Tu sabes que te amo, Senhor. Terceira vez Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E ele falou: o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Mas sem o grego, acho que esse é um dos únicos textos que sem o grego não dá para entender. Por isso eu estudei um pouquinho de grego, eu tenho a Bíblia em grego e eu vou te falar a verdade. Está lá. Jesus falou: Pedro, você me ama ágape? Pedro falou: Senhor, eu te amo filéu. Pedro, você me ama ágape? Senhor, eu te amo filéu. Lembra, filéu é aquele amor máximo da terra, né? Filantropia, amor pelos homens. Filosofia, amor pelo conhecimento, né? Terceira vez: Pedro, você me ama ágape? Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo filéu. Ninguém consegue enganar Jesus, né? Aí Jesus falou: tá bom, Pedro. Então, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Para apacentar a ovelha, irmão, tem que ter amor ágape. Mas para ser crente também. Amém? A Bíblia fala em Romanos capítulo 5 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O que é o amor de Deus? Ágape. Cada um de nós recebeu uma porção de amor, ágape. Nós temos essa semente. Eu citei os pastores têm que ter mais amor, mais paciência, mais virtude, né? Quantas vezes, irmão, não tantas, mas às vezes eu chego em casa, eu pego um travesseiro, coloco no rosto, não para me sufocar, não para morrer, não, coloco no rosto para gritar, no travesseiro, para não escandalizar os vizinhos, né? Aí eu chego na minha cama e soco a cama, para não socar o nariz do irmão. Para poder, quando encontrar o irmão, falar: amém, irmão, paz. Estou entendendo, irmão, estou entendendo. Fica tranquilo, a gente vai orar. Não, eu te entendo. Quando ele fez alguma coisa comigo, né? O amor tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. Amém? Mas se vier perseguição, quando vier perseguição, sabe quem vai permanecer vivo? Quem tem esse tipo de amor. O amor de muitos esfriará. Salve César, salve César, salve César. César é o Senhor, César é o Senhor, Jesus é o Senhor. Sabe quem é que está pronto para falar isso? Quem tem esse tipo de amor. Sabe?
Enquanto você reagir como todo mundo reage, recebe um tapa numa face e você dá uma na outra. Todo mundo faz isso. É normal do ser humano. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Jesus falou, ei, peraí, é diferente. Se você levar uma numa face, dê a outra. Se alguém pegar a tua capa, dá a túnica também para ele. Se alguém te fizer caminhar 1 milha, anda 2 com ele. Meu Deus, que padrão é esse? Que povo é esse? Que mundo é esse? Fala para o teu irmão, esse é o reino dos céus, irmão. É o reino dos céus, esse é o padrão do reino dos céus. Esse é o padrão de Deus, é o padrão do céu. É graças a esse padrão que a gente não morreu. Graças a esse padrão que Jesus tem paciência comigo, irmão. E com você. As misericórdias se renovam a cada manhã. Porque Deus é amor. E Ele quer colocar esse amor em você. Por isso que eu falei hoje. Hoje você vai receber uma coisa que é do céu. Não existe na terra. Amor ágape só tem no céu. Amor ágape só Deus tem. E finalmente, irmãos, 1 João 3,14, eu acho que é o texto mais assim chocante. 1 João 3,14. É, 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Você quer saber se você nasceu de novo? Lembra que Jesus falou a Nicodemos falou, mestre, sabemos que tu és mestre da parte de Deus, nunca em Israel ninguém falou como o Senhor. Como é que se vê o reino dos céus, como é que se entra no reino dos céus? E Jesus falou, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Você precisa, Nicodemos, nascer do alto. Você precisa nascer de Deus, você precisa nascer de novo. E Nicodemos falou, como é isso, Senhor? Como é isso? João capítulo 3, Jesus falou, Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Nascer do alto é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas o vento está ali, né? E você quer saber se você nasceu de novo? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Dá uma analisada na sua vida. Você consegue amar os irmãos? Então você sabe que você tem amor ágape. Você já tem a semente do céu. Amém? Eu vou pedir para você nesse momento começar a fazer uma pequena análise da sua vida, uma análise séria da sua vida. Sobre o amor. Porque Jesus disse assim, lá em Apocalipse, eu conheço as suas obras, filho. Eu tenho visto o teu zelo, eu tenho visto o teu esforço, eu tenho visto que você não atura os que se dizem apóstolos e não são. Eu tenho visto o teu trabalho. Mas eu tenho uma coisa contra você, filho. É que você perdeu o seu primeiro amor. Amor ágape, claro. Amém? Eu me lembro, quando eu me converti, 30 e tantos anos atrás, eu tinha 20 anos, acho. Eu fiquei maravilhado, irmão, o primeiro amor de Cristo, o amor ágape, é tão sincero, tão inocente, tão puro. Eu fiquei maravilhado. A primeira viagem que eu fiz, depois de crente, eu fui com a Kátia, quando ela já era minha esposa, antes era minha namorada, já esposa, nós fomos para Belo Horizonte num evento que teve, um evento de música em Belo Horizonte. Eu era o regente do coral da nossa igreja e eu toco piano. E eu fiquei maravilhado, porque eu nunca tinha me encontrado com crentes de outra igreja, e a nossa igreja era pequenininha aqui, a igreja evangélica de Ubatuba.
E lá, irmãos, os mineiros me receberam tão bem, mas mineiro já tem essa hospitalidade, imagina crente. A gente ia tomar café da tarde, era pão de queijo, queijo mineiro, um monte de coisa, bolo de fubá, um monte de coisa. Mas mais do que isso, o amor. Eles abriam a casa como se eu fosse da família. Eu nem conhecia eles. Isso aconteceu com várias pessoas. Eu voltei maravilhado. Eu falei, meu Deus, o povo de Deus é bom. O povo de Deus é todo mundo honesto. Crente é todo mundo sincero. Meu Deus, que maravilha. E eu tinha aquele primeiro amor por Cristo. E no começo da minha conversão, eu fiz algumas viagens já para outras cidades e para outros países. Crente, irmão, primeiro amor. Amor pela palavra, amor por Jesus, amor pelos meus irmãos. Só que o tempo foi passando. Aí você começa a se desiludir com um, desiludir com outro. Uma traição, um esquecimento, uma ignorância, um maltrato, e vai indo, e vai indo. E quando você não percebe, o seu coração já está endurecendo. Aquele primeiro amor, ágape, já está sendo substituído por uma capa de amor filéu de novo. Eu amo até certo ponto. As pessoas não são assim como a gente imagina. E aquele amor já vai indo embora pelas rachaduras do nosso coração. E aí Jesus vem e fala, filho, eu tenho uma coisa contra você. Cadê o teu primeiro amor? Eu que dei aquele amor para você. Ainda que uma mãe deixe uma criança, eu nunca vou te deixar, filho. Você está deixando as coisas que aconteceram com você, tirar o amor ágape de você. O amor ágape é o oxigênio do reino. Filho, todos os dons um dia vão passar, você vai precisar do amor ágape para entrar no reino dos céus. Eu tenho contra você que você deixou o teu primeiro amor. Eu vou pedir para você fazer uma análise agora da sua vida. Quem, ou que situação, ou que pessoa, geralmente pessoa, endureceu o teu coração, irmão. Faz isso, seja honesto. Tem algumas pessoas que têm uma tristeza profunda de Deus. Quando teve uma perda muito dolorosa, muito grande, eu entendo mesmo, tem gente que fica com uma mágoa de Deus. E a maioria fica com mágoa de pessoas. E essas coisas vão secando o amor ágape. Não é? A gente fala, a igreja boa era aquela época. Irmão, é porque naquela época você tinha amor ágape. As tristezas e desilusões tiraram seu amor ágape. Igreja boa é agora, porque Cristo está aqui agora. Jesus Cristo está aqui agora. Isso é igreja boa. Por isso que ele falou, o reino dos céus não vem com visível aparência, o reino dos céus está dentro de vós. Ele falou. E sabe o que está faltando? Amor. Isso eu tenho contra você, Jesus falou. Lembra? Ele exorta e repreende quem ele ama. Então faz uma análise. Senhor, amém, eu vou fazer uma análise. Se tem ainda alguém que eu tenho mágoa no meu coração. Pode ser de uma semana para cá, Deus? Olha, de uma semana para cá não tenho nada, irmão. Nada contra ninguém. Aí Deus fala, não, filho, de uma semana para cá não. 5 anos para cá. Tem alguém que de 5 anos para cá machucou teu coração, te entristeceu, te decepcionou e começou a endurecer o seu coração de 5 anos para cá? Ah, bom, deixa eu ver. Talvez, acho que enche uma mão. Então, é suficiente, Deus, de 5 anos para cá? Não, filho. Quando foi que você recebeu o amor ágape? Ah, Deus, eu me converti há 30 anos. Então, de 30 anos para cá. Foi quando você recebeu o primeiro amor. Tem alguma pessoa, situação que endureceu o teu coração, tristeceu? Deus, acho que dá mais de 2 mãos, hein? Tenho isso contra você. Deus, mas foi eles que me fizeram mal. Pai, perdoa aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém? Eu vou pedir para você fazer uma análise da sua vida hoje.
desde que você se converteu. Lembra do primeiro amor? Lembra como você era alegre? Lembra como você era feliz? Lembra que você dançava? Lembra que você lia a Bíblia de madrugada? Lembra que você tinha alegria de ir para a vigília? Lembra que você tinha vontade de ir na igreja e falava, pastor, o que você tem para fazer? Eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Lembra disso? Lembra? Assim você era quando você recebeu o primeiro amor. E muitos continuaram fazendo obras, mas Jesus falou, tenho visto as suas obras, mas eu não vejo mais o amor. Não adianta, porque o amor é o oxigênio do reino. Aquele que pensa que está na luz, mas ainda não ama o seu irmão, está em trevas. Deus vai derramar amor. Amor pode ser derramado? Pode, o amor é um dom, e o dom pode ser transferido. Romanos 5 fala que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Aleluia. Talvez amor filéu não possa ser transmitido. Tem mãe que ama, tem mãe que não ama tanto assim. Amor filéu eu não sei se pode ser transmitido. Eu não sei se a mãe pode falar para a filha, filha, eu vou transmitir amor para você, filha. A mãe pode expressar o seu amor pela filha, mas ela não consegue dar amor para a filha ter amor como ela tem, não é? Amor filéu eu não sei se dá para se transmitir, eu não conheço o método, mas amor ágape dá para ser transmitido. Porque amor ágape vem de Deus. E ele é derramado nos nossos corações. Só que Jesus falou que não se coloca vinho novo em odres velhos. Ele não vai colocar amor ágape em coração machucado. Porque o coração machucado arrebenta com a nova unção, né? O coração cheio de ferida, de trauma, de mágoa, de tristeza, de falta de perdão, o coração cheio de rancor, não tem como reter amor ágape. O amor ágape não entra, o amor ágape vai embora. Aleluia. Então Deus vai encher a gente de amor aqui. Eu creio. Essa aqui é uma igreja apostólica. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. E olha, opinião minha, isso não implica em você ter que tomar chá com bolo com a pessoa que te fez mal. Não é isso. Não é isso. Não é que você vai ter que conviver com ele. Não é isso. O apóstolo Paulo falou para o Timóteo, olha, cuidado com o Himeneu e o Fileto, porque eles me causaram grandes males. Timóteo, olha, cuidado com Alexandre o latoeiro. Olha, o Demas amou o presente século e me abandonou. Você entende? O que você precisa é não odiar o irmão no seu coração, é liberar o perdão para ele, é não desejar o mal para ele, é desejar o bem para ele. Amém? Se um dia você estiver passando na estrada aí de Taubaté, que é aquele desertão, e ver, olha, se eu ver um desconhecido parado ali na estrada, eu vou pensar um monte de vezes antes de parar. Infelizmente, o mundo está tão mal que a gente sabe de tantos casos, né, que as pessoas param para ajudar alguém e são assaltadas. Tem muitos casos. Mas outro dia, como eu viajo muito, estava passando em Taubaté, estava chovendo, tinha um cara de moto no mato. E tinha a marca da moto, deu para ver que ele estava chovendo, ele não fez a curva, foi para o mato, e ele não estava conseguindo levantar a moto dele. Aí, no impulso, eu parei. Eu falei, não pode ser armadilha. Aquela oração relâmpago, eu abri, desci, fui lá na chuva, ajudei ele a pegar o carro, aí já parou mais um carro, isso é bênção, né? Geralmente, quando um para, mais alguém para, e deu para ajudar ele. Quando você não conhece, você até fica na dúvida. Mas imagina se você estivesse passando naquela estrada e visse alguém ali precisando de ajuda. Aquela pessoa que te causou mal 1 ano atrás, 2 anos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, está ali aquela pessoa. É fácil parar, porque você sabe que ele não é bandido, ele não é assaltante, eu sei quem é ele. É um safado. Amém, Senhor, perdão. Estou brincando, né? Eu sei que ele não é assaltante, ele só me fez mal, mas ele não é assaltante, ele não é bandido, não é armadilha, eu sei quem ele é. Está precisando de ajuda. Eu tenho amor para parar e ajudar ele. Amém? Esse é o cidadão do reino dos céus.
Não quer dizer que eu vou voltar a conviver. Não, ele já tem o caminho dele, eu tenho o meu. Foram opções feitas, mas eu não tenho ódio no meu coração. Se eu precisar e se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Toma posse. Aleluia. Eu acho que eu vou ler o último texto que está em Romanos 13, de 8 a 10. Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Aleluia. Você não deve dever nada a ninguém, exceto o amor. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, não é? Deus fala, não mate, não adultere, não cobice, não roube, né? Mas espera aí, se eu amo o meu próximo, eu não vou fazer nada disso. Então, o cumprimento da lei é o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus veio e fala, agora eu vou dar um novo mandamento para vocês. Ame o teu próximo como eu te amei.